E convido os irmãos a abrirem então o texto de hoje, João 1, de 35 a 51. E o assunto da nossa aula hoje é Jesus chama seus primeiros discípulos. E nós não vamos fazer a leitura do texto todo, o texto longo, mas nós vamos fazer a leitura na medida que nós vamos adentrando em cada uma das divisões. Então, no versículos 35 a 40, nós vamos ver o chamado de André e João. Versículo 41 a 42, o chamado de Simão. E depois de 43 a 51, chamado de Filipe e Natanael. Então, à medida que nós vamos avançando nesses temas, nós vamos fazer a leitura. Então, vamos começar o chamado de André e João. Então, o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 35 a 40. Vamos fazer a leitura, então? Nos diz assim a palavra. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-os dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Buscais? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhe: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, nós com humildade clamamos que o Senhor venha em nosso socorro, tanto daquele que fala, quanto daqueles que ouvem, Senhor, para que ela seja pregada, Senhor, com fidelidade, com poder, com transformação para as nossas vidas, Senhor. Que ela seja usada para produzir em nós aquilo que o Senhor deseja, para a glória do Teu nome, para o bem das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A primeira parte, então, como nós vimos, trata do chamado de André e João. Ele começa esse texto com uma declaração de João Batista, que é realizada, ele fala no dia seguinte. Então, se nós estamos acompanhando a aula desde o início, nós vemos que João está narrando uma sequência de 4 dias consecutivos. E aqui nós estamos no 3º dia. E João Batista, ele está parado e ele vê Jesus passando, ele está junto com 2 discípulos, e ele faz essa declaração: Eis o Cordeiro de Deus, que é um resumo da declaração que ele já tinha dado no dia anterior. Lá nós vimos na aula passada com o presbítero Wagner, quando ele fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vimos assim com bastante clareza que pelo menos 3 coisas vinham ou vieram ou deveriam ter vindo na cabeça das pessoas que ouviram essa declaração. O primeiro era a figura do Cordeiro Pascal, aquele Cordeiro lá de Êxodo 12, que é morto e cujo sangue é passado nas ombreiras das portas e que esse sangue, os primogênitos daquelas casas onde o sangue foi aspergido, eles foram poupados da morte. Isso era muito claro, muito fixado na cabeça das pessoas que ouviam isso. O segundo cordeiro que deve ter vindo é o cordeiro dos sacrifícios, aqueles que eram imolados dia a dia no templo para simbolizar, nós vamos ver depois, simbolizar a remissão dos pecados. E por último, o cordeiro de Isaías 53, aquela ovelha muda que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. Então, quando João repete parte daquilo que ele diz ontem, disse no dia anterior, eis o Cordeiro de Deus, ele estava trazendo à cabeça, à mente daqueles discípulos que ouviram a figura, pelo menos desses três cordeiros mencionados nas Escrituras. Nos diz o texto, versículo 37, que em virtude dessa declaração, 2 dos discípulos seguem a Jesus. E aqui seguir, literalmente, é ir andando atrás. Eles começaram a andar atrás de Jesus, que ia passando. E o texto nos revela, então, que esses discípulos, versículo 40, eles eram André, o versículo 40 diz com clareza, e também o segundo entendido, que era o autor do Evangelho, o apóstolo,
João. E por que se chega a essa conclusão, apesar de não haver a menção clara e específica do nome de João? Porque João, no seu evangelho, sempre que ele se refere a algo, a algum contexto no qual ele está inserido, ele não menciona o próprio nome. Tá? João, por estilo, ele adotou a se referir a si mesmo com aquele discípulo a quem Jesus amava, aquele discípulo que reconstruiu a cabeça no peito de Jesus. Então, pelo fato de que João apenas não cita o nome de quem é esse discípulo, os estudiosos entendem que João se referia a si mesmo, porque esse era o seu estilo aqui nesse evangelho. E o segundo motivo é pela clareza e pelos detalhes que são contados nessas passagens. Né? Se nós olharmos, elas falam certinho de dias, locais, de hora, então presume-se que seja o autor, era alguém que estava naqueles atos acompanhando aquilo que estava acontecendo. Então esses dois discípulos, que eram discípulos de João Batista, eles então deixam João e passam a seguir, a andar atrás de Jesus Cristo. Então Jesus, nos diz o texto, voltando-se, ou seja, virando para trás, faz aquilo que eu chamei de a pergunta inicial. E a pergunta era: o que vocês querem? O que vocês buscam? Vocês estão vindo atrás de mim, mas o que vocês querem comigo? E por que eu disse que essa pergunta é crucial? Porque assim como naquela época havia muitas pessoas que seguiam a Jesus, gostavam dos seus ensinamentos, iam atrás dele, ouviam seus sermões, mas não queriam compromisso com ele, não queriam ser seus discípulos. Nós, hoje, 2000 anos depois, corremos o mesmo risco. E talvez nós deveríamos essa manhã fazer a seguinte pergunta para cada um de nós: o que você busca no Evangelho? Quando você vai à palavra de Deus, quando você ora, quando você entra por aquela porta, domingo a domingo, o que você busca? O que você quer? Porque nós corremos o risco, meus irmãos, e isso é a essência da idolatria, de vir aqui domingo a domingo, de nos voltarmos à palavra, de fazermos coisas religiosas e não estarmos buscando essencialmente, primordialmente o nosso Senhor. Estamos buscando paz, ainda que com Jesus nós temos paz, estamos buscando felicidade, estamos buscando comunhão com os irmãos, e isso vem quando nós temos comunhão com Jesus, estamos buscando um caráter moral, uma família equilibrada, sermos bons pais, boas mães, bons filhos, e tudo isso são consequências do Evangelho, tá? Mas nunca essas coisas podem ser aquilo que primariamente nós buscamos no Evangelho. O Evangelho é essencialmente uma busca por Deus, pelo Senhor, por estar com Ele, por gozar dos benefícios que nós temos com Ele. E nós temos que tomar cuidado para nós não estarmos buscando as bênçãos de Deus antes do Deus abençoador. Tá? Então, Jesus Cristo vê aqueles homens seguindo e fazem aquela pergunta que é essencial, crucial: o que vocês querem de mim? Por que vocês estão me seguindo? E aqui talvez fica a primeira aplicação desta manhã. Quando você vem domingo a domingo e entra por aquela porta, o que você está buscando nessa reunião? Está buscando conhecer a Deus, a Jesus, ter um relacionamento íntimo, profundo com o nosso Deus? Ou você está buscando primariamente coisas que são secundárias, ou são consequências do nosso relacionamento com Deus? Eu lembro que um dia estava conversando com um irmão e ele comentou como que ele tem visto que às vezes a própria ceia, ela é desvirtuada quando a essencial, especial e sublime comunhão que nós temos uns com os outros, às vezes ela é mais importante e mais valorizada do que aquele a quem a ceia é feita para nós lembrarmos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Até isso nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, porque o pecado, ele é algo tão enganoso que ele pode transformar algo sublime, tá, em algo que tira o Senhor Jesus do centro da nossa devoção. Tá? E essa então é a pergunta: o que você busca diariamente? Na palavra, na sua vida devocional, na sua vida congregacional, na igreja? Você busca primariamente o Senhor Jesus? Ou você tem buscado primariamente, principalmente,
coisas que são consequências do relacionamento com Jesus. Tome cuidado, meu irmão, porque nós podemos, sem perceber, estamos sendo idólatras, adorando e buscando aquilo que não é o Senhor Jesus Cristo. E a essa pergunta crucial vem então a revelação daquilo que é crucial para a nossa vida, que é a intimidade com o nosso Senhor Jesus. Aqueles 2 discípulos, eles não queriam seguir Jesus de longe, eles queriam aquilo que nós devemos querer, intimidade com o Senhor. E então, eles perguntam para Jesus: Rabi, que o próprio texto explica, quer dizer mestre, onde moras ou onde assistes? E por que isso? Porque naquela cultura, você ir à casa de alguém, ainda mais você dividir a mesa com alguém, tomar uma refeição junto com alguém, era um sinal de comunhão, de aproximação. Tanto é que quando os fariseus, eles vão criticar Jesus Cristo por suas atitudes, uma das reclamações é que ele frequentava a casa e comia com pecadores. Então, quando esses discípulos dizem: olha, queremos saber onde tu moras, onde assistes, então revelou uma verdade que é muito importante para nós, que Paulo perdeu tudo. Paulo não tinha uma igreja, irmãos, quando ele foi preso, ele não tinha irmãos para participar de um momento de ceia, para ter comunhão, ele não tinha um ministério, ele não tinha uma igreja para pregar, ele perdeu sua saúde, ele perdeu seus bens, ele perdeu tudo aquilo que muitas vezes nós colocamos como sendo o principal que nós buscamos na nossa vida. Mas lá, naquele calabouço escuro, frio, sozinho, abandonado, nós vemos isso no final da vida de Paulo, tá? Ele achou tudo que ele procurava. E ele fala então em Filipenses 3, de 8 a 10, que ele não se importou e não se importa de ter deixado para trás tudo aquilo que para ele era importante, pela excelência do conhecimento de Cristo, para ganhar a Cristo e para conhecê-lo. Essa deve ser a essência da nossa vida, meus irmãos. A nossa vida cristã deve ser voltada para, salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, termos intimidade com Ele, porque é isso, meus irmãos, que perdura para toda a vida aqui e vai perdurar para toda a eternidade. A nossa saúde vai passar, a nossa família vai passar, o nosso dinheiro, se tivermos, ele um dia vai passar. Tudo aquilo que nós achamos de importante, até a comunhão com os irmãos aqui, tudo isso vai passar, de um jeito ou de outro, mas a comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, ela é essencial para hoje, e ela é aquilo que vai ficar para a eternidade. E assim como aconteceu com esses discípulos, todos aqueles que vão ao Senhor, Ele os acolhe. E nos diz o texto então que diante desse desejo daqueles discípulos de irem à casa de Cristo, do Senhor Jesus, para ter comunhão com Ele, eles recebem o convite, versículo 39, venham e vejam. E nos diz o texto, versículo 40, que então eles vão à casa de Jesus e passam ali o restante daquele dia, Imagino que prazer, que dia inesquecível deve ter sido para esses homens, Tanto é que João sabia até a hora, falou, era cerca de 10 horas, Aqui não interessa se é o calendário, o modo romano ou o judeu de contar as horas, que seria 10 da manhã ou 4 da tarde. O interesse é que daquele dia, até o final dos dias, eles estiveram aos pés do Senhor Jesus, tendo comunhão com o Filho de Deus que estava diante deles. Que essa seja o nosso objetivo de vida e diário, de termos comunhão com o nosso Senhor Jesus. E assim nós vemos então o chamado de Simão e de André, aqueles que deixaram João Batista e seguiram para a casa de Jesus. E agora versículos 41 e 42, o chamado de Simão. Abram aí, por favor, irmãos. João 1, 41 e 42. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O versículo 41 começa falando de ele, Ele está falando, se referindo ao versículo 40. Então André, ele era irmão de Simão, que agora passa a se chamar então Simão Pedro, ou Simão Cefas, E nos diz o texto que
André, né, versículo 40 e o 41, assim que ele saiu da casa de Jesus, ele primeiro achou o seu próprio irmão. E aqui nós temos que entender que não é essa expressão no seu original, não significa que a primeira pessoa que ele saiu e achou foi Simão, o seu irmão. Mas todos os comentaristas falam que aqui há uma questão de prioridade. Significa que a primeira pessoa que ele procurou para encontrar foi seu irmão Simão. Um dos comentaristas, F.F. Bruce, diz que a melhor tradução seria: a primeira coisa que André fez depois de conhecer Jesus foi buscar o seu irmão para que conhecesse também. Tanto é que uma das versões, uma das traduções que nós podemos ter da palavra em português, fala assim: ele primeiro procurou seu próprio irmão. Então a questão aqui não é uma coincidência. Ele encontrou primeiro o seu irmão Simão, mas uma questão de prioridade. Quando André, nós vamos ver em outras aulas, né, que era uma pessoa que tinha um coração de evangelista, que vivia levando pessoas a Jesus, quando ele encontra o Messias, ele vai e procura o seu irmão. A primeira coisa que ele faz é levar o evangelho para os seus queridos. E ele faz então uma declaração: achamos o Messias, o Cristo. Eu já era adolescente quando descobri que Cristo não era o sobrenome de Jesus, né? E recentemente eu vi de um irmão que descobriu isso há pouco tempo, né? Cristo significa Messias ou ungido. A palavra Messias é uma palavra do hebraico e a palavra Cristo é uma palavra grega. E Messias e Cristo são sinônimos, tá? E ambas significam ungido. Então, André, ele chega para seu irmão Simão e fala: Simão, nós encontramos o Messias, o Cristo, o ungido. E essa expressão, ela era pulsante entre os judeus, porque eles há muito tempo aguardavam a figura do Messias, a figura do Cristo, a figura do ungido de Deus. Desde quando Deus lá no Éden fez uma promessa que da raiz, né, da semente da mulher, viria um que esmagaria a cabeça da serpente, Deus vem durante toda a história construindo a figura do Cristo, do Messias, aquele que teria um ofício de profeta, de sacerdote e de rei, aquele que seria o libertador, aquele que seria o rei sobre o seu povo. E nós vemos que logo no começo aqui no Evangelho de João, que as pessoas estavam atentas para isso. Tanto versículo 20, nós estudamos isso, que os fariseus enviam um grupo de pessoas para conversar com João Batista, e eles perguntam se João Batista era o Cristo. Tá? Olha aí o versículo 20, e ele fala assim: e confessou e não negou, eu não sou o Cristo. E aí perguntaram para ele: se não és o Cristo, e nem Elias, por que batiza? Então era uma coisa muito clara para os judeus daquela época, a esperança, o aguardar, o desejar da chegada do Cristo, né? Do ungido, do Messias prometido em todo o Velho Testamento. E aqui, né, e nós durante o Velho Testamento, muitas pessoas, muitos personagens, muitas situações foram usadas para simbolizar, para criar uma tipologia desse Messias. Mas talvez a que mais nos fala claramente é a do rei Davi. Vejam o que Ezequiel diz no seu capítulo 34, os versículos 23 e 24. Tá? Eu vou ler, os irmãos anotem aí. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, e ele lhe servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Uma profecia dizendo que Davi, o servo de Deus, seria como um pastor que apacentaria as ovelhas, o povo de Israel, que seria príncipe no meio delas. Só que essa profecia foi feita centenas de anos depois da morte de Davi. Não estava falando de Davi, estava falando do Messias, que aqui é chamado de Davi. Se você olhar Isaías 9, de 6 a 7, também escrito depois da morte do rei Davi, fala que um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Então, no Velho Testamento havia, e Davi era o principal tipo, uma promessa da vinda de um rei, de um Messias, daquele que governaria o povo de Deus com justiça, um governo eterno, um governo justo, um governo que nunca acabaria. Para encerrar esse ponto e para a gente ver, porque nós vamos usar esse texto que eu vou citar aqui mais lá na frente, o Salmo 2, que é um dos muitos salmos messiânicos. Ele fala a respeito de alguém e diz o seguinte: os reis da terra se levantaram, os príncipes conspiraram contra o Senhor e contra o seu ungido, ou contra o seu Cristo. E nos diz no final desse Salmo 2, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Essa então é a declaração do Evangelho no seu estado mais puro. Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é o ungido, Jesus é o cumprimento das promessas feitas por Deus desde o Éden até aquele momento. Ele é aquele que veio então cumprir as profecias do Velho Testamento. E depois nós vamos olhar com muitos detalhes, nós vamos ver que logo depois, quando a igreja começa, esse era o conteúdo essencial da pregação. Atos 2:36, quando Pedro prega e converte mais de 3.000 pessoas, a essência é: hoje se cumpriu aquilo que Davi escreveu no Salmo 2, porque Cristo, Jesus é o Cristo. Atos 5:42, Atos 8:5, Atos 9:22, Atos 18:5 e Atos 18:28 falam que os discípulos, Pedro, Filipe e depois Paulo, Saulo transformado em Paulo, tudo que eles faziam essencialmente na sua pregação era dizer: Jesus, aquele homem morto naquela cruz, ressuscitado, Ele é o Cristo. Essa é a essência do Evangelho. E isso foi dito por André para o seu irmão Simão. E o resultado desse encontro, é o mesmo resultado de todos aqueles que se encontram com Cristo. É um resultado transformador. Assim como acontece com Jacó, que se encontra com o Senhor e se torna Israel, Abrão que se transforma em Abraão, Saulo que se transforma em Paulo, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, ele agora é Simão Pedro, ou Simão Cefas. É óbvio que aqui é apenas uma mudança de nome, nesse momento, mas o que Jesus estava fazendo neste momento, é dando primeiro uma demonstração, uma lição, que todo aquele que se encontra com Ele é transformado. E ao mesmo tempo, Jesus estava olhando para aquele homem que naquela época era apenas um pescador, e vendo ali que aquele homem seria transformado numa rocha, alguém essencial, e como efetivamente foi na proclamação do Evangelho. Então esse é o encontro de Simão, o filho de João, ou Simão Bar-Jonas, como também é chamado, com nosso Senhor Jesus Cristo. Vindo dessa afirmação maravilhosa da boca de seu irmão: achamos o Messias, o Cristo. Caminhando então, nós vamos para o terceiro bloco da nossa aula, o encontro ou o chamado de Filipe e Natanael. É um texto um pouquinho maior, um texto que nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo. Versículos 43 a 51. Acompanhe aí, por favor. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia. E encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou a Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael:
de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que esta verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Começa então o nosso versículo 43, dizendo que no dia seguinte, então é o quarto dia dessa sequência de 4 dias que João está relatando, Jesus foi para a Galileia e ali encontra Filipe. E aqui eu gostaria de fazer um comparativo entre 2 textos e que se encaixam bem no contexto daquilo que nós estamos estudando, né? Apesar de Jesus ter nascido em Belém, nós sabemos disso, ele desenvolveu seu ministério na Galileia. Tanto é que os 3 evangelhos os chamam de Galileu, né? Jesus o Galileu. Mas isso, o fato de que Jesus desenvolveu o seu ministério na Galileia, é o cumprimento de uma profecia feita cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. E eu gostaria de comparar o que está escrito, essa profecia, com o início do Evangelho de João. E comparando, verificarmos que o nosso Senhor, Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor sábio, poderoso. Tá? Isaías 9, 1-2 nos diz assim, depois eu vou explicar porque está tudo colorido aí. Tá? Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías 9, 1 e 2. Agora João 1, 5-9, já estudamos há alguns domingos atrás. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Veja bem, meus irmãos, que preciosidade de textos. Uma profecia e João falando a respeito do cumprimento dessa profecia. E veja que ela fala lá em Isaías a respeito de trevas, de sombra da morte, que era a situação das pessoas. Aqui em João nós vimos, ele fala por 2 vezes, trevas, trevas, o que está em vermelho destacado. Depois nós vimos ele falar de que apesar dessas trevas, da sombra da morte, Isaías fala que haveria uma grande luz, que resplandeceria a luz. E nós vemos agora João dizendo que a luz resplandeceu, a luz, a verdadeira luz. Isaías dizia que por causa dessa luz não continuaria a obscuridade. A obscuridade é exatamente trevas, é a falta de luz. E agora João vem e diz que essa luz, ela ilumina todo o homem. E aí, fechando aqui o nosso contexto, Isaías havia profetizado que toda essa bênção, a vinda dessa luz, que acabaria com as trevas, que iluminaria todo o homem, se daria além do Jordão, na Galileia dos gentios. Eu não sei quanto a você, irmão, mas quando eu vejo coisas como essa, eu vejo como Deus vai se revelando gradativamente a cada um de nós, e eu vejo a beleza, a sabedoria, a excelência do plano de Deus para a salvação. Eu entendo o que Paulo escreve lá em Romanos, quando ele, depois de tratar exatamente desse assunto, ele canta, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor?
quem primeiro deu a ele para que fosse recompensado? Ou quem foi seu conselheiro? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Galileia dos gentios, uma terra desprezada, uma terra que não tinha nada de bom. De lá saiu a luz do mundo, a luz das nações. E isso foi profetizado 700 anos por Isaías. Glória ao nosso Deus, aquele que não apenas para cada um de nós desenvolveu, criou, conduziu a salvação, mas também nos leva à salvação. Então, nos diz o texto que nesse quarto dia, Jesus vai para a Galileia e encontra Filipe. E para Filipe, Jesus diz duas palavras: segue-me. Né? E o texto, apesar de não dizer claramente, Filipe seguiu a Jesus. Né? Nós sabemos disso, que pela história que se desenvolve nos evangelhos. Né? Mas o Filipe, saindo dali, ele encontra Natanael, e ali ele faz uma declaração para Natanael. E aqui talvez seja um dos pontos que nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo. Né? Mas antes eu gostaria de fazer para cada um de vocês uma pequena explicação que durante algum tempo eu gostaria que alguém tivesse feito para mim. Porque na Bíblia ela tem 4 textos que relacionam os 12 apóstolos, ou os 12 discípulos de Jesus. Um está lá em Marcos 10, de 2 a 4, em Mateus 10, de 2 a 4, outro em Marcos 3, 16 a 19, Lucas 6, de 13 a 16, e Atos 1, 13. E aqui nós estamos, então, vocês conseguem ver aí, essas 3 relações. E nós vemos 3 coisas que chamam a atenção nesta relação aqui. A primeira, e está destacada em vermelho, que a última delas não fala a respeito de Judas, né? Que é o Judas Iscariotes. E a explicação é básica, né? Essa relação ela foi escrita em Atos, depois de que Judas já havia traído a Jesus e se suicidado, né, enforcado. Então ele não está nessa relação, porque essa relação é daqueles que estavam reunidos ali em oração. E Judas então vai ser substituído por Matias. Tá? Então essa é a primeira diferença. A segunda diferença que nós vemos é que em 2 dessas relações, um discípulo chama-se Tadeu, e em 2 relações ele é chamado de Judas. Tá? A explicação é bastante simples, e os livros históricos estão repletos, né, de comprovação disso, é que o nome desse discípulo era Judas Tadeu, né, e você deve já ter ouvido muitas vezes, aqui em Maringá, não sei se tem ainda, mas tinha até uma empresa, né, que era São Judas Tadeu, né, o nome desse discípulo era Judas Tadeu, por isso ele era às vezes chamado de Judas e às vezes de Tadeu. E por último, nós olhamos para esse texto e nós não achamos Natanael. Está vendo? Não tem Natanael. Quem é Natanael? Natanael é o tal Bartolomeu. Tá? E aqui eu vou explicar rapidamente por que isso foi algo que eu achei interessante, porque muitas vezes nós somos questionados por expressões, por coisas que dizem de erros ou contradições na palavra, mas não existe. Natanael era um dos 12. Além do próprio texto aqui dizer isso, né, você olha em João 21, de 1 a 2, que isso também é repetido lá. Mas por que em alguns lugares ele é chamado de Natanael, em outros Bartolomeu? Naquela época, as pessoas também eram chamados para serem identificadas, né? Vocês imaginem que era uma época que você não tinha cartório, registro, RG, CPF, né? Então as pessoas, para se identificarem, tá? Olha, eu estou falando do Pedro. Qual Pedro? Pedro, filho de João, né? O Pedro Barjonas, né? Simão Barjonas. Elas eram então identificadas pelo seu nome e pelo seu sobrenome paterno, que era composto do sufixo, do prefixo bar e mais o nome do pai. Então assim nós tínhamos diversas pessoas que eram identificadas por esse, vamos colocar entre aspas aqui, sobrenome. E o mais famoso dele, porque a palavra nos mostra claramente, tá? Está lá em Marcos 10, 46, era aquele cego, Bartimeu. Se você ler Marcos 10, 46, está escrito assim:
e foram para Jericó, quando ele saía de Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então, era comum que a pessoa fosse conhecida naquela época pelo seu nome e pela expressão Bar e o nome do seu pai, para identificar quem era aquela pessoa. Tá? Então, Bartolomeu, ele é o filho de Ptolomeu, ou de Ptolomeu, que era um nome extremamente comum naquela época. Então, toda vez que você vê Bartolomeu, ou você vê Natanael, significa que é a mesma pessoa. E esse então, Natanael, ele escuta da boca de Filipe uma declaração sublime. Uma declaração de que eles haviam encontrado um homem. E ele então leva Natanael para conhecer esse homem, e ele qualifica esse homem com 4 adjetivos, ou 4 expressões que vão definir, na opinião de Filipe, quem era esse homem. E a primeira, e eu não vou usar a ordem do texto, eu vou usar a ordem de relevância, é que eles encontraram o filho de José. Mais um jeito de dizer quem era a pessoa, né? É como eu acabei de falar. Segundo, que eles encontraram o Nazareno, está aí no versículo 45. E aqui, Nazareno não significa somente alguém que havia nascido em Nazaré. Mas se vocês olharem Mateus 2:23, há uma referência ali no começo do ministério de Jesus, que ele seria chamado de o Nazareno. Tanto é que se você olhar nas Escrituras, tá? Sempre a palavra Nazareno, se referindo a Jesus, está em maiúsculo. Tá? Então Jesus tomou quase que como que um apelido para si, a expressão Nazareno. Tanto é que sobre a cruz, a inscrição era Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E quando Paulo, no capítulo 22, ele está contando a respeito da sua conversão. Ele fala que Jesus, o Nazareno, apareceu para ele. Então, Nazareno não era apenas alguém que veio, para Jesus não era apenas alguém que veio de Nazaré, mas era quase que um título que ele recebia. E nos diz então Filipe para Natanael que esse Jesus Nazareno era aquele sobre quem Moisés escreveu. Moisés escreveu sobre Jesus. João já havia dito que Jesus é o verbo de Deus, é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. João Batista testemunhou diversas vezes que Jesus é o Filho de Deus. André disse a Pedro que tinha achado o Messias, o Cristo. Filipe agora completa essa preciosa verdade sobre quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele sobre quem Moisés escreveu. E se nós formos para o Velho Testamento, nós vamos encontrar muitos, mas muitos textos falando escritos ou de autoria de Moisés, ou escritos por Moisés, nos quais ele se refere a Jesus Cristo. Um deles, eu já citei algumas vezes aqui, é o de Gênesis 3,15, porque foi Moisés quem escreveu o livro de Gênesis, e ali estava a promessa da descendência da mulher, viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Tá? Talvez um dos mais conhecidos seja o de Deuteronômio 18,15, quando Moisés escreve: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. E talvez o texto mais claro, escrito por Moisés a respeito de Jesus, é quando ele descreve a promessa de Deus feita a Abraão, que no descendente de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, e que Abraão teria uma descendência tão grande como as areias do mar, as areias das praias ou as estrelas do céu. E aí nós vemos que Paulo, lá em Gálatas 3,16, ele faz a interpretação dizendo que o descendente do qual Deus falou para Abraão e do qual Moisés escreveu é Cristo. Então, Filipe diz para Natanael com muita clareza: olha, tudo aquilo que Moisés escreveu no Pentateuco, ele estava falando desse homem aí. Tá? Eu vou levá-lo, vem conhecer, eu achei Jesus,
o Cristo sobre quem Moisés escreveu. Mas nos diz ainda o texto que, além de Moisés ser escrito a respeito de Jesus, Filipe diz que é esse homem a quem os profetas se referiram. E aqui, meus irmãos, a gente poderia gastar muito tempo lendo as profecias do Velho Testamento a respeito de Jesus, tá? Mas eu só vou citar alguns textos para aqueles que estão anotando, né? Mas se vocês olharem, há uma profecia, Isaías 7,14, que ele seria nascido de uma virgem, o lugar do seu nascimento, Belém, Miqueias 2,5, a matança dos inocentes, Jeremias 31,15, o seu local de ministério, Galileia, Isaías 9,1, sua entrada em um jumentinho, Zacarias 9,9, sua rejeição e sofrimentos, calado, Isaías 53, seus açoites, Isaías 56, traspassamento de suas mãos e pés, Salmo 22,16, lançar sorte e repartir em suas vestes, Salmo 22,18, o clamor de Jesus diante do desamparo de Deus, Salmo 22,1, zombaria para que Deus o salvasse da cruz, Salmo 22, de 6 a 9, darem vinagre para Jesus beber, Salmo 68, 22, traspassamento de seu corpo, Zacarias 12, 10, sua morte entre criminosos, Isaías 53, 12, seu sepultamento por uma pessoa rica, Isaías 53, 9, sua ressurreição dos mortos, Salmo 16, 10, sua ascensão para o céu, Salmo 68, 18, e seu reinado em glória, Isaías 32, 1, Jeremias 23, 5, Ezequiel 37, 24, Miqueias 4, 7, Zacarias 6, 13 e dezenas de outros. Tanto é que quando a igreja começa, eu já citei um pouco disso, né, a igreja nasce, então agora os primeiros discípulos vão pregar o evangelho, tá? E aqui nós podemos dizer que essa é a pregação essencial do evangelho, né? Nós vemos, por exemplo, Jesus andando no caminho de Emaús e acompanhando, né, aqueles discípulos, né, que estavam tristes porque seu mestre havia morrido, e Jesus vira para aqueles dois homens e diz assim: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importa que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Se você lê os salmos, os profetas, se você lê a lei de Moisés e você não entende que elas falam de Cristo, você não está entendendo as escrituras. Foi isso que Jesus disse e mostrou para aqueles homens. Atos 18, 28, quando Paulo fala do seu ministério, ele fala o seguinte: porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus. Ainda, a defesa de Paulo perante Festo: mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz aos povos e aos gentios. Pedro, na sua carta, diz que foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram inquirindo, os quais profetizaram acerca da graça a vós anunciada. De Gênesis a Apocalipse, meus irmãos, não existe outro assunto, de Gênesis a Apocalipse, o assunto principal é o Senhor Salvador Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está impregnada da pessoa do nosso Senhor Jesus. E quando nós lemos a palavra e não enxergamos isso, nós estamos precisando ler mais, entender mais, porque tudo que foi escrito foi para revelar a pessoa maravilhosa do nosso Salvador. Eu vou contar aqui, para encerrar esse ponto, uma ilustração que não é minha, é de um autor chamado Jeremy Walker. Ele tem um livro chamado Cristo em toda a Escritura e Jesus em cada página. Ele fala que a Bíblia pode ser comparada a uma galeria de arte, no qual o construtor fez com duas alas distintas. Uma ala, ela era clara, ampla, bem arejada, e a outra ala, ela era
escura, estreita, de difícil acesso, com escadas apertadas. E então um artista, ele pintou diversos quadros do mesmo personagem. E esses quadros foram colocados um tanto na sala escura e um tanto na sala clara. Mas é o mesmo artista e é o mesmo personagem. Mas com o passar do tempo, as pessoas não queriam ter o trabalho de entrar naquela sala escura, que tinha muitas escadas, corredores estreitos, e elas começaram a dar preferência à sala clara. E com o passar do tempo, elas nem frequentavam mais aquela outra ala do museu. E pior, depois de mais tempo ainda, eles falavam que aquela outra sala nem tinha nada dentro, que os retratos que estavam lá não eram daquele mesmo personagem. A primeira sala é o Novo Testamento. O construtor da sala é o nosso Deus. Ele quis que fosse assim, que fosse claro, que fosse largo, que fosse de fácil acesso. É a revelação final, é a revelação total. O pintor é o Espírito Santo e o personagem é Jesus. E quando você vem a essa sala, que é o Novo Testamento, você vê Jesus Cristo clara e facilmente. A outra sala escura, ela é o Velho Testamento. Ela era uma sombra, e foi assim que Deus quis. O pintor é o Espírito Santo, e o personagem é Jesus Cristo. E os quadros que estão lá, talvez sejam difíceis de ver, mas eles são tão belos, ou até mais belos, que os quadros que estão na outra sala. Mas para ver esses quadros, precisa esforço, precisa dedicação, mas aqueles que conseguem são agraciados para entender melhor e mais profundamente o plano de Deus para a salvação do seu povo. E Filipe viu, e Filipe testemunhou para Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu, e aquele sobre quem os profetas se referiram. Então Natanael, diante desta afirmação de Filipe, ele tem uma reação que é no mínimo estranha. Diante de uma afirmação tão maravilhosa, Natanael faz um bullying, né, usando expressões de agora. Ele vira para Filipe e fala: hã? Ele é de Nazaré? E de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Né? Nenhum dos autores que eu li pôde explicar por que havia esse preconceito com as pessoas de Nazaré. Mas ele existia. E Natanael claramente externa esse sentimento. E então ele recebe um convite: vem e vê, né? Você quer saber se tem alguma coisa boa vinda de Nazaré? Vem e vê. Então se passa um diálogo entre Jesus e Natanael, que começa com um elogio de Jesus para Natanael. Quando Natanael está vindo, Jesus já se adianta e o elogia, dizendo que ali estava vindo um israelita verdadeiro, que não havia dolo no seu coração. A palavra dolo, a tradução literal é isca de peixe. Tá? Significa é alguém que não é enganoso, é alguém que não tem segundas intenções, ele não quer enganar ninguém. Tá? A seguida, Jesus dá uma resposta para Natanael muito intrigante, porque quando Jesus diz que Natanael não era um homem que não tinha dolo, Natanael pergunta: ué, mas de onde você me conhece? E Jesus diz para ele que antes de Filipe falar com você, eu te vi debaixo da figueira. E essa resposta é intrigante, porque ela não é somente uma resposta como nós fazemos uns para os outros. Ah, ontem eu te vi lá no shopping. Ah, eu te vi ontem na faculdade. Não é apenas uma informação sobre ter visto alguém, mas é algo que mexeu profundamente com Natanael, ao ponto de que diante dessa afirmação de Jesus, ele reconheceu, e nós vamos ver no próximo versículo, que Jesus era o Cristo, que ele era o Filho de Deus. E no outro versículo, Jesus vai afirmar que foi exatamente por causa dessa resposta que Natanael se convenceu. Né? Quando Jesus fala para Natanael: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, você creu. Então a explicação, né, dos muitos autores que eu li, a mais aceita entre eles, tá, é que Natanael
e isso era muito comum naquela época, Natanael, e Jesus disse que ele era um homem íntegro, né? Ele, como muitas outras pessoas, usavam as figueiras, que eram árvores frondosas e davam uma boa sombra, para o seu momento devocional. Nós estamos falando de uma região onde as casas eram pequenas, quentes, então era comum a prática religiosa debaixo de árvores. Tanto práticas pagãs, se você olhar no Velho Testamento, há diversas referências de pessoas que sacrificavam debaixo das árvores, né, como as práticas aqui dos judeus. Então, a explicação mais corrente é que Jesus havia lido, sabia que Natanael esteve um dia, ou estava, ou constantemente estava, em seus momentos devocionais, debaixo de uma figueira. E ali ele deveria meditar, pensar a respeito do Messias, a respeito da restauração de Israel, a respeito da salvação. Então, quando Jesus fala que viu Natanael debaixo da figueira, Natanael tem seu coração aquecido, dizendo e lembrando daquelas suas orações, da sua devoção, e que naquele momento, então, ele estava diante do Messias. Tá? Se essa é o motivo, nós nunca vamos saber, né, pelo menos, mas essa explicação é uma explicação bastante razoável. O fato é que diante dessa afirmação de Jesus, talvez uma afirmação tão simples, eu te vi debaixo da figueira, Natanael crê em Jesus. E ele fala então que Jesus é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Aqui nós já vimos, né, todos os textos ali atrás a respeito de Jesus como o Rei de Israel. Então ele recebe, esse mesmo Natanael, uma promessa que, dizendo-se, Jesus olha para ele e fala, olha, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, você creu, mas olha, você vai ver coisas muito mais maiores do que essa. Você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E aqui claramente nós vemos que Jesus estava fazendo uma referência àquele sonho de Jacó, que está em Gênesis 28, de 10 a 22. Quando Jacó, fugindo do seu irmão Esaú, ele dorme sobre uma pedra e ele tem uma visão no qual o céu estava aberto e havia uma escada que ligava o céu à terra e os anjos de Deus subiam e desciam, né? Isso é um quadro, uma pintura de um artista, e com certeza a referência de Jesus a essa figura era a esse sonho. Na verdade, o sonho de Jacó, a chave para a interpretação dele em relação a esse texto é o versículo 17, quando Jacó diz que aquele lugar era a casa de Deus, a porta do céu. Essa expressão casa de Deus, porta do céu, a gente pode ver uma relação dela muito grande com a instituição do tabernáculo. Por várias vezes Deus disse que o tabernáculo era a sua casa. É óbvio que isso é um modo de Deus se comunicar conosco, né? Que nem o universo é capaz de conter o nosso Deus. Mas ali no tabernáculo, Deus falava que ali ele habitava, né? E no tabernáculo era o lugar onde o homem, representado pelo sumo sacerdote, ele adentrava o véu, que era a porta de acesso a Deus. Isso se repetiu no templo, tá? E por último isso foi cumprido integralmente no Calvário. Você pode ler depois Hebreus 8, 9 e 10. Jacó viu uma escada que dava acesso à casa de Deus e adentrava as portas do céu. O tabernáculo e o templo eram a casa de Deus. O homem, representado pelo sumo sacerdote, tinha acesso a Deus quando adentrava no Santo dos Santos. Natanael recebeu aqui uma promessa, que ele veria e ele realmente viu. Não uma sombra, não um símbolo, não uma representação como era o tabernáculo e o templo, mas ele viu a realidade. Numa tarde triste, o Filho de Deus, que é o Filho do homem, é pendurado numa cruz. O sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é vertido. Os pecados dos homens são lançados sobre ele. O sacrifício perfeito e eterno é realizado. A ira santa de Deus é derramada. A remissão é feita. A justiça satisfeita, a carne é rasgada, o véu é rasgado, o novo e vivo caminho está aberto, os homens agora podem ter comunhão com Deus através da escada construída, que é o Senhor Jesus Cristo. E aqui nós encerramos então, fazendo a última
a última interpretação, que é a diferença fundamental do sonho de Jacó e da visão daquilo que Jesus disse que Natanael viria. Jacó viu uma escada, e os anjos subiam e desciam por essa escada. Aqui, os anjos subiam e desciam sobre o Filho do Homem. O Filho do Homem é a escada, o Filho do Homem é a porta, o Filho do Homem é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus se não for através de Jesus Cristo, o Filho do Homem. A expressão Filho do Homem, ela é usada muitas vezes no Velho Testamento para identificar, e aqui no Novo Testamento também, apenas um homem. Quando Jesus fala muitas vezes que Ele é o Filho do Homem, Ele está querendo dizer que eu sou como você, humano dos humanos. Eu sou humano em toda a minha integralidade. Mas aqui no contexto, nós não podemos ignorar a expressão Filho do Homem, usada por Daniel, quando ele fala ali nas suas profecias, no capítulo 7, a respeito de todos aqueles reinos que dominariam a terra, que se levantariam e cairiam, levantariam e cairiam. E aí ele chega no versículo 13, quando ele fala que ele estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, que é o nosso Deus, o Pai, e fizeram chegar até ele. E prestem atenção, foi-lhe dado ao Filho do Homem o domínio, a glória, o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O Filho do Homem, ele é um de nós, ele é da raça humana. Mas o Filho do Homem também é o Cordeiro de Deus. O Filho do Homem é o Messias. O Filho do Homem é o Filho de Deus. O Filho do Homem é a escada. O Filho do Homem é o Rei eterno. O Filho do Homem, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é tudo e em todos. Nós possamos, com esse texto, que a princípio é apenas uma narrativa, né? Eu vou confessar que quando eu vi que para mim caiu esse texto, eu comentei com a Ineida, depois de ler esse texto, falei, amor, eu vou pedir para mudar essa divisão, porque é só um texto narrativo, foi, voltou, falou, ficou. Que mensagem que eu vou tirar desse texto? Mas depois que eu comecei a ler a palavra do Senhor, a profunda, imensa e sábia palavra do Senhor, eu tive que cortar quase que 70% do que eu tinha para dizer, porque a palavra do Senhor ela é inesgotável. Cada expressão, cada fato, cada acontecimento, ela está toda ligada e ela é de uma profundidade que toca a cada um de nós. Então nessa manhã nós possamos ser como esses 5 homens, ouvir o convite do nosso Senhor Jesus Cristo. Vem e vê, venha ter comunhão comigo, não me siga apenas de longe. Sermos transformados como foi Simão, Pedro, e como Filipe e Natanael, reconhecemos que esse Senhor, esse Jesus a quem nós seguimos, Ele é o Messias, o ungido, o Cristo, o prometido. É sobre Ele que toda a Escritura fala, tá? Ele é o Filho do Homem, é aquele que nos pode levar a Deus. Deus, o capítulo 1 de João, ele inicia dizendo que Deus veio ao mundo para encontrar o homem. E o capítulo 1 termina que, por causa disso, agora o homem pode ir a Deus. Graças a Deus por isso. Vamos orar? Amado Senhor, que privilégio temos, Senhor, de ler a Tua palavra e ver como o Senhor, desde os tempos antigos, Senhor, desde quando sequer havia a humanidade na terra, o Senhor já estava proporcionando e proporcionou para nós o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, Senhor. Que desde o início da história do homem, a nossa história, o Senhor vem conduzindo a história para chegar ao ponto no qual a plenitude dos tempos, na qual Teu Filho foi revelado, Senhor. O nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o Rei, o Profeta, Senhor, o Sacerdote Supremo, que realizou o sacrifício
de uma vez por todas, não com sangue de bodes, não com sangue de carneiros, mas com o próprio sangue, Senhor. E com isso abriu para nós um novo e vivo caminho, Senhor, para termos comunhão contigo, para termos, Senhor, o privilégio de termos acesso à tua pessoa e ao teu trono de graça, Senhor. Que isso sirva de alegria para as nossas vidas, de consolo, e que seja o objetivo de cada um de nós, Senhor, conhecemos a Ti, temos um relacionamento profundo, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento de comunhão com o Senhor. E aí, assim, Senhor, só depois disso, gozarmos dos benefícios que isso traz, Senhor, para as nossas vidas, ó Pai. Livra-nos de querer os benefícios antes daquele que pode nos dar, Senhor. Livra-nos de querermos as bênçãos antes de querermos aquele que é o abençoador, ó Pai. Livra-nos de idolatrarmos, Senhor, aquilo que podemos estar colocando na frente do Teu nome, na frente da Tua pessoa, Senhor. E dá-nos a graça de crescermos na comunhão contigo, no relacionamento contigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.